Olá pessoal, começando mais um programa do canal Nós e o Universo, agora nesse formato um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre os sismos ocorridos no Nordeste, entre agosto e setembro. É algo que muita gente andou comentando com a gente aí no canal, através das suas postagens, mas estamos aí, ó. Tem uma imagem submarina do que seria a fenda de onde nasce, de onde surgem a famosa dorsal dorsal mesoatlântica. Vocês vão ver aí através das ilustrações que num determinado momento os continentes estavam todos juntos, mas eles começaram a se separar, e justamente por causa do movimento que nós chamamos de tectônica de placas, tá certo? Veja, esse é o formato atual da dorsal do Mesoatlântico. É uma cordilheira que se formou sob o oceano e hoje, na verdade, comanda, se é que a gente pode dizer assim, o movimento tectônico, o movimento das placas, tanto a placa sul-americana como a placa do lado do continente africano. Vocês podem acompanhar nessa animação o momento em que toda aquela força que vem do magma, que está sob o manto terrestre, e esse sob a crosta terrestre, começa a forçar a ruptura da crosta na superfície. Vocês podem observar no desenho aí a separação das placas e, consequentemente, aquilo que a gente chama de deriva oceânica, né? Deriva continental, perdão, que é quando os continentes começam a se separar efetivamente por conta disso. Olha a extensão da dorsal mesoatlântica. Ela tem 65 mil quilômetros de extensão. Começa aqui por baixo, no hemisfério sul, e vai indo até o topo do nosso planeta. Aí na continuação vocês continuam vendo e reparando que a força vulcânica, a força do magma que vem por debaixo dessa emenda, né, no solo oceânico, é que vai formando o cume das montanhas que estão sob o oceano, né, sob a superfície do oceano. Pois bem, é exatamente essa força que todo santo dia continua a empurrar para os lados as placas continentais, as placas ligadas à parte continental. Como vocês vão observar nessa próxima ilustração, nós tivemos um sismo exatamente na latitude 2, 3, ontem. Hoje é 18, isso, ontem dia 17. E esse sismo provavelmente liberou energia para as duas placas, tanto de um lado como do outro. E essa energia liberada, ela chega até o continente através de tremores. A gente percebe elas aqui através desses tremores na faixa litorânea, tá certo? Eu acho que dá para começar mais ou menos a imaginar. Logo mais a gente vai ter uma ilustração que mostra exatamente o caminho que as placas... Aí está chegando, chegou, olha. Aí que está. O magma entra pelo centro, empurra as placas para o lado, e você está vendo, segue as setinhas ali na horizontal, elas fazem uma curva para baixo. Exatamente esse movimento de curva para baixo é o que a gente chama de área de subducção. O que é essa área de subducção? A placa oceânica encontra com a placa continental e a placa oceânica entra por debaixo da placa continental. É exatamente o atrito entre as duas que geram os tremores na superfície, na parte continental. Então, daí vem as explicações de como realmente esses tremores vêm acontecendo. Eu também gosto de aproveitar para comentar, quando o assunto é esse, que ao longo da dorsal, você tem pontos em franca atividade do ponto de vista vulcânico, mas eles não são constantes, eles se alternam, e por isso mesmo você tem momentaneamente uma atividade, ou você pode ter momentaneamente uma atividade maior num determinado ponto e não ter nada em pontos mais abaixo. Por isso que essa questão também dos tremores variam muito de latitude, em função dessa alternância entre os pontos vulcânicos ao longo da cordilheira. Vocês estão vendo aí, a Islândia foi um país que se formou a partir da emersão, ou seja, do surgimento, do soerguimento da cordilheira mesoatlântica. Tá? A Islândia é um local onde você pode até mergulhar dentro da dorsal, dá para perceber, inclusive, claramente o que é um lado, o que é outro, e apreciar essa formação geológica tão interessante, tão importante. Esses vulcões que aparecem, os vulcões submarinos que estão aparecendo aí, eles não correspondem aos que estão em atividade na Cordilheira Mesoatlântica, mas dão uma noção
para nós desse acontecimento. Agora, quem é que comanda essa história toda, minha gente? É o Sol, né? Através da tempestade solar ocorrida em meados do dia 31 de agosto, o Sol mais uma vez enviou uma grande quantidade de energia, ainda que uma das menores tempestades registradas, está aí o G1 mostrando para vocês a ocorrência do dia 31. Essa grande quantidade de energia que veio do Sol, ela permeou a nossa atmosfera, impregnou a nossa magnetosfera e formou uma espécie de campo que atrai os minerais que estão contidos no manto que está logo abaixo da crosta terrestre. Exatamente esse movimento de atração, né, esse campo mais energizado da nossa magnetosfera em relação ao manto que está sob a Terra, é que ativam esses sistemas, como aparece aí novamente, o magma e o movimento e as correntes convectivas que fazem parte do manto, esse manto que é movido por essas correntes e essas correntes que são estimuladas pela condição de uma tempestade solar, ou de uma erupção solar, ou de uma energização vinda do Sol de maneira mais intensa. Tá? Temos aí a representação do campo magnético terrestre, para todo mundo lembrar mais ou menos como é que essas correntes elas circundam o planeta, lembrando que elas aumentam ou diminuem também em função da emissão solar, dos ventos solares, de alguma tempestade solar ou outro evento solar mais importante. Tá certo? O nosso planeta e o nosso sistema solar, eles são alvo de estudos constantes, porque existem sempre elementos a serem encontrados para que a gente possa compreender melhor a dinâmica e a física do nosso planeta e do nosso sistema solar também. Tá certo? Muito bem. Tá aí uma fotografia interessante do nosso Sol, né, com um flarezinho ali do lado, né, para vocês registrarem isso como sendo o elemento principal aí, e que envolve efetivamente, ali nós temos novamente a Islândia, viu? A Islândia, na parte que está totalmente fora d'água do que sobrou das duas cordilheiras nesse trecho do oceano, tá bem? Gente, é importante destacar, e para finalizar, que nesse momento, esses eventos que aconteceram e que vão continuar acontecendo, eles têm a participação exclusiva do Sol. Nós não identificamos ainda nenhuma outra participação do ponto de vista astronômico de nenhum outro corpo celeste até o presente momento. Magneticamente, o Sol ainda é o mandatário desses eventos no nosso planeta. Tá joia? Espero que eu tenha ajudado aí na compreensão desses fatos interessantes. E é isso, a gente está sempre por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.